Oi, gente, como que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando do capítulo 8 sobre a colonização portuguesa em História. No vídeo anterior, nós falamos sobre o Brasil pré-colonial, ou seja, de 1500 até 1530, quando o Brasil ele ainda não era tratado como uma colônia portuguesa. A colonização do Brasil ele é a partir de 1530, a partir da expedição de Martim Afonso de Souza. Depois de 1530, ou seja, 1531, que vamos começar a notar uma montagem de uma estrutura de colonização. É o momento em que os portugueses começam a construir mecanismos visando a ocupação e a exploração mais consistente nas terras brasileiras. A colonização portuguesa, ela foi do litoral para o interior. Observem esse mapa histórico e essa ilustração. Mapa histórico era um mapa que funcionava na época, né? E existe essa ilustração que ela é mais perceptível, né, da nossa leitura. Essa partezinha verde na ilustração é a parte em que Portugal estava fazendo a colonização. Depois dessa parte verde, que é essa parte meio amareladinha aí, é a parte em que a Espanha domina, certo? Então, no primeiro momento, os portugueses eles se fixam no litoral, eles montam os seus núcleos populacionais ali no litoral e, com o passar dos anos, eles avançam para o interior, que é o que chamamos, esse avanço do litoral para o interior, é o processo de interiorização, certo? Ainda no período pré-colonial, de 1500 a 1530, os portugueses eles vão se dedicar ao extrativismo do pau-brasil. Inclusive, nós falamos sobre isso na aula passada. O pau-brasil era um bom negócio, certo? Mais tarde, além do pau-brasil, vão haver outras atividades econômicas. Algumas eram dedicadas a necessidades internas, a necessidade das pessoas que viviam ali no Brasil colônia, e outras eram voltadas para o mercado externo. Por exemplo, a produção açucareira tornou-se um produto fundamental tanto para a economia colonial quanto para a economia de Portugal, tanto para a economia do Brasil quanto para a economia de Portugal. O açúcar ele era produzido em larga escala, visando o mercado externo principalmente. Outras necessidades visavam alimentar as necessidades internas, por exemplo, como o cultivo do tabaco, o cultivo do algodão, o cultivo da mandioca. Essas produções econômicas, elas foram praticadas em um mesmo contexto, na mesma época. Muitos alunos têm a ideia de achar que o momento em que estava sendo produzido o açúcar, só era o açúcar, mas não, tinham outros produtos também sendo produzidos, cultivados. Então, quando estava se cultivando o açúcar, também tinha outros, como o tabaco, o algodão, a mandioca. Mas é claro que uma atividade, ela se sobressaía, ela se tornava a principal. Por exemplo, o açúcar, após o pau-brasil ele sofrer a sua decadência, o açúcar ele vai se tornar o principal produto do Brasil colonial, certo? No século XXI, a mineração ela vai começar a se destacar como atividade econômica. A descoberta do ouro no interior do Brasil vai até, inclusive, aliviar momentaneamente as dificuldades econômicas, certo? Mesmo durante o apogeu, o auge da mineração ele coexistiu a produção açucareira. Então, mesmo quando estava se tendo o comércio da mineração, existia outros produtos também sendo comercializados, como a mandioca, o algodão e outras atividades. Em termos de administração, certo?
No primeiro momento, a colônia ela se pautou no sistema de capitanias hereditárias. Foi o primeiro sistema administrativo do Brasil. Foi implantado principalmente para acelerar o povoamento do Brasil. E cada capitania ele tinha um capitão donatário. E esse próprio donatário ele investia na unidade, na sua capitania, certo? As capitanias hereditárias, como vocês podem observar nesse mapa, eles foram divididos em 15 faixas de terra, certo? Foram entregues a esses donatários, e esses donatários eles tinham a função de desenvolver cada capitania. Os donatários, eles tinham como atribuição a distribuição de terras, que eram chamadas de sesmarias. Só que de 15 faixas de terra, apenas 2 capitanias elas vão ter um relativo grau de sucesso, que vai ser a capitania de São Vicente, que está lá embaixo, ela é a amarelinha ali embaixo, e a capitania de Pernambuco. Além dessa administração, que era a capitania hereditária, Portugal, em 1548, vai adotar um outro modelo de administração conhecido como governo geral. No momento em que o modelo governo geral ele foi implantado no Brasil, a gente percebe na colônia uma centralização política. O que é uma centralização política? Um grupo ou uma pessoa tem todos os poderes, né, ao seu redor, né, na sua mão, pois, nesse caso, o governador-geral seria a maior autoridade da colônia. E ele, inclusive, vai subordinar os capitães donatários. Então, percebam, o governo-geral ele vai ter uma centralização administrativa. Os capitães donatários eles ficam subordinados ao governador-geral. Os 3 primeiros governadores gerais foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Entre esses cargos administrativos criados no governo geral, a gente vai ter também ouvidor-mor, provedor-mor e capitão-mor, certo? Todos eles são importantes para o governo geral. É importante destacar que na colonização portuguesa, a forma de trabalho que prevaleceu foi a escravização africana. Houveram o desenvolvimento durante a colonização portuguesa da escravização africana e da escravização indígena. O português, desde o início, ele vai recorrer a essa escravização indígena, mas o que vai prevalecer vai ser a forma de trabalho da escravização africana. Então, os africanos, eles são trazidos, eles são retirados do seu lugar, né, do seu continente africano, do seu berço, de forma forçada e trazido para as colônias americanas para trabalhar de forma totalmente desumana. Um outro ponto também a se destacar é que durante o Brasil colonial vai haver diversas revoltas, certo? O Brasil vai ser palco de algumas revoltas. Algumas revoltas elas tinham inclusive o caráter de se separar do Brasil, mas sobre essas revoltas a gente vai falar sobre isso no 8º ano. E a colonização portuguesa, até a elevação do Brasil à condição do Reino Unido. Então, em 1515, por decisão de Dom João, o Brasil ele foi elevado à condição de Reino Unido. Sendo elevado à condição de Reino Unido, ele deixava de ser oficialmente uma colônia, que é o que a gente chama de quebra do pacto português. Então, até 1815, o Brasil ele era uma colônia portuguesa. A partir disso, ele é elevado à condição de Reino Unido de Portugal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido. Nesse vídeo existem algumas informações que não contém no livro de vocês, mas o livro é extremamente importante para vocês aprofundar e entender melhor
o assunto. Qualquer dúvida, estou à disposição e até mais.